Boa noite, gente. Graça e paz. Eu estou aqui hoje muito feliz com esse convite. É sempre tão bom poder compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar as coisas que estão no nosso coração, amém? O Senhor, Ele está sempre nos ensinando. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, já cumprimentou ela, já falou com ela hoje? Eu vou me apresentar. O meu nome é Isabela. Eu vim fazer a escola de missões e acabei ficando por aqui, por Campina Grande. Acontece, né, Rebeca? Rebeca é testemunha viva disso. E antes de mais nada, quero agradecer a Rebeca, a Lívia, ao pastor Janderson, a Daniela pela oportunidade. Eu estou muito grata por estar aqui. Eu realmente acredito que todas as vezes que a gente pode mesmo se mover em favor do Senhor, Ele pega junto com a gente, amém? Seja numa igreja, seja num GC, seja numa conversa. Às vezes dá até para conhecer alguém, para falar do Senhor para alguém. Quando a gente se disponibiliza para servir a Ele, o Espírito Santo, Ele vem e existe uma graça sobre a nossa vida, amém? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu quero falar um pouco sobre pensamentos. Não apenas pensamentos, mas especificamente sobre 3 coisas que os nossos pensamentos afetam diretamente a nossa vida. Amém? Eu vou só pegar a minha anotação aqui. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia 39, Salmo 139. Você encontrou? Essa passagem é linda e diz o seguinte, Salmo 139, no versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar conheces todos os teus caminhos. Os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim tens a mão. A gente vai continuar além dessa passagem e a gente vai ver inúmeros momentos onde a gente poderia estar e a presença do Senhor permanece com a nossa vida, permanece sobre nós. Mas aqui nesses primeiros versículos ele fala algo muito especial. Ele não só diz que o Senhor nos sonda a nossa vida, como Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sabe o que nós vamos falar antes mesmo que a gente venha a falar. Antes que a palavra chegue na nossa boca, antes que o pensamento surja na nossa mente e no nosso coração, o Senhor já conhece. Isso é muito precioso, porque eu não sei você, mas quando você conhece alguém, você se comporta diferente. Na verdade, eu cheguei aqui hoje tímida. Cheguei, me sentei lá atrás, fiquei bem quietinha, esperando a coisa acontecer. Aí depois que eu já estava mais à vontade, já brinquei com o Isaac, já brinquei com a Rebeca, porque quando a gente conhece, a gente se comporta diferente. E olha que coisa incrível, Deus ele não só nos conhece, conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as coisas que se passam no nosso coração. A palavra pensamento, no português, ela vem do latim. E ela é a palavra pensare. E ela significa mesmo formar uma ideia. Mas originalmente, quando essa palavra ela foi definida com esse sentido, ela tinha um significado mais amplo. Ela significava pendurar para avaliar o peso de um objeto. Ou pendurar para pesar. É literalmente você pegar um objeto e pendurar ele para saber quanto ele pesa. Olha que interessante, pensar significa pesar. Então é como se fosse assim, a gente pesar todas as opiniões, todas as informações para chegar em um conceito. E aí se define o nosso pensamento. É um processo de formação que estabelece uma definição em específico. O pensamento, ele envolve tudo na nossa vida e ele tem um poder excepcional. Por exemplo, quem aqui gosta de chocolate? Tem alguém que não gosta de chocolate? Vamos fazer uma oração pelos irmãos aqui, amém? Porque não existe uma pessoa que não gosta de chocolate. Não é verdade? Mas pense, você que gosta de chocolate. Pensa no seu chocolate preferido agora. Fecha o olho. Vai. Vamos fazer esse exercício. Imagina o seu chocolate preferido agora. Se você não gosta de chocolate, imagina a sua comida favorita. Pode ser assim, Lincoln? Vai. Pensa na sua comida favorita, com seus olhos fechados, vai. Pensa num prato bem bonito na sua frente.
com a sua comida favorita, com aquilo que você mais gosta. Pensa agora que ele está bem quentinho. Imagina aquela fumaça subindo do prato. Você consegue sentir o cheiro? Respira, respira. Sente o cheiro da sua comida favorita? Ai, e a melhor parte, você não vai ter que pagar por ela, porque ela veio de graça. Eita, aleluia! Abre o olho. Quem ficou com vontade de comer agora? Ai, gente, pelo amor de Deus. Não é verdade? Por quê, gente? Porque o nosso pensamento, ele é muito, muito importante naquilo que nós somos. Quando Deus ele criou o homem, ele criou os animais e tudo que ele foi criando, ele dizia que era bom. Mas na hora que ele foi fazer o homem, ele não só disse que era muito bom, como ele fez questão de soprar dentro do homem o fôlego de vida dele. O que tinha dentro dele, ele compartilhou com o homem. E aí, se um animal ele já tinha a capacidade de viver, de estar na terra, de se alimentar, de se reproduzir, de ter uma descendência, o homem ele era muito mais do que isso. O homem era um ser racional, o homem era um ser com autoridade, com a capacidade de dominar a terra, exatamente como Deus domina todo o universo. Então, essa questão de pensar, de raciocinar, de chegar em uma conclusão, de entender o que está acontecendo, isso veio do próprio Deus. E é isso que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não vai ser só um ser que vai se reproduzir, ele não vai ser só alguém que vai habitar a terra. As pessoas talvez por aí, principalmente as pessoas que não conhecem Jesus, elas acham que Deus criou a terra e aí Deus foi lá e jogou o homem. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Deus criou a terra para o homem e não o homem para a terra. A Bíblia é clara, porque lá no começo, eu não vou ler com vocês, senão a gente vai se estender. Mas se você for ler Gênesis, eu amo Gênesis. Gênesis diz com muito cuidado. Não tinha quem cuidasse do solo, mas Deus estava preparando alguém para vir. E até que o homem viesse, o próprio regava a terra com uma neblinazinha. Existiu todo um cuidado de Deus para preparar esse lugar, para nos colocar aqui. Então, ser do jeito que nós somos é um projeto de Deus. Só que às vezes, a nossa cabeça, ela prega muitas armadilhas. Não é verdade? Muitas peças. Porque quando o homem ele pecou, ele foi desligado da presença de Deus. E a primeira coisa que foi afetada no homem foi a consciência dele. O homem estava nu e ele não se importava com isso, mas quando ele pecou, ele passou a perceber coisas que não eram necessárias para a existência dele. Jesus vem, ele restitui a nossa vida, restitui a nossa posição diante de Deus. A gente pode se achegar diante do trono da graça com confiança, com segurança, mas a nossa alma, ela precisa ser renovada constantemente. Porque a gente ainda está nessa terra, porque o pecado está nessa terra ainda, porque o fim dos tempos ainda não aconteceu. O grande tribunal, todo julgamento, todas as coisas que tem para acontecer não aconteceram ainda. E nesse processo existem muitas pessoas que precisam conhecer o amor do Senhor. E eu e você somos responsáveis para fazer com que elas se reconciliem com Deus. Amém? Então, enquanto a gente estiver aqui, o bicho vai pegar. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Ei, enquanto você estiver na terra, o bicho vai pegar. Mas a verdade é que aquele que está sobre nós é muito maior do que qualquer bicho, do que qualquer situação, do que qualquer oposição e, inclusive, do que a nossa própria natureza que teve contato com o pecado. Então, se a gente fosse traçar uma linha da realidade da nova criação do crente, o nosso espírito, ele é recriado quando a gente encontra Jesus. A nossa alma precisa ser renovada todos os dias e o nosso corpo, ele vai ser completamente restituído quando a gente se encontrar com Jesus, quando houver o arrebatamento da igreja e todos os processos que a gente já sabe que está prestes a acontecer a qualquer momento. Então, vigia. Amém? É muito importante sempre ressaltar isso, aleluia. Tem que vigiar, amém? Porque Jesus está para voltar. Imagina Jesus volta daqui a pouco, você fica, né? Eu não quero ficar, você vai ficar? Então pronto. Então a gente está nesse processo, a gente precisa renovar a nossa mente, precisa lembrar para nós quem nós somos constantemente. Eu tenho consciência do meu nome. Você tem consciência do seu nome? Sim? Se eu chamasse você de Márcia. Márcia, vem cá, Márcia, vamos conversar. Não vai. Por quê? Porque você não é Márcia. Você é Daniele. Não tem como. Quando a gente sabe de uma verdade, ela está tão fixa em nós, que a gente vai sempre se mover com essa consciência.
Só que para a gente aprender o nosso nome, foi necessário a gente ouvir várias e várias e várias vezes. Foi necessário os nossos pais nos chamarem pelo nosso nome inúmeras vezes. Para quê? Para gerar em nós essa certeza, essa convicção. Quem é que sabe o CPF decorado? Eu sei o meu CPF decorado. Por quê? Como foi que eu aprendi meu CPF decorado? Quando eu terminei a escola, que faz bem pouquinho tempo, porque eu sou bem novinha, eu estava fazendo vestibular e tinha que fazer a minha matrícula. E eu escrevi tantas vezes o meu CPF para acessar o site lá do vestibular, que eu acabei decorando. Olha só. E até hoje eu não sei o meu RG. Mas o meu CPF eu sei. Por quê? Porque eu tive tanto contato com ele, tanto contato. Eu repeti tantas vezes, que eu digo de olhos fechados o meu CPF para você. Você consegue perceber a capacidade que existe em nós de fixar informações importantes? Existe um poder tão transformador em nós, tão poderoso, poderoso, é isso mesmo, é redundante, mas é verdade, que é capaz de deixar qualquer informação gravada em nós como uma tatuagem. Não tem como tirar. Ainda que você cubra, ela sempre vai estar ali naquele lugar. Ainda que você finja que ela não existe, ela sempre vai estar ali naquele lugar. E essa é a nossa consciência de salvação. A gente aceita Jesus, a gente entende que tem um plano dele para a nossa vida e tem um propósito. Mas quando as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente deixa o pecado tomar espaço em áreas do nosso coração, a gente acaba se comportando de uma maneira que a gente sabe que a palavra não nos assegura sobre isso. Que não é o que Jesus quer que a gente faça. Que não é a forma que ele nos ensinou que nós devemos andar. Mas a gente fica encobrindo, tentando esconder. Não, depois eu resolvo essa coisa aqui. Não tem como, porque ela vai estar sempre ali. Porque você sempre vai saber de onde você veio. E para onde você vai depois que você se encontra com Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou ler para você um versículo, você não precisa abrir. Está lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Fixar os nossos pensamentos em Jesus é essencial para ser um sacerdote dele. Na antiga aliança existia todo um ritual para acessar a presença de Deus. E os sacerdotes, eles eram ensinados, eles eram treinados para acessar aquela presença. Era uma vestimenta, tinha que lavar uma mão, tinha que se posicionar de um jeito, se posicionar de outro. Mas quando eles aprendiam, ficou tão firme neles, que quando Jesus veio, eles tiveram dificuldade de receber Jesus como o Messias, porque eles estavam tão acostumados com aquela rotina. Quem eram os escribas e os fariseus? Quem eram esses homens da igreja? Por que até hoje os judeus eles não acreditam que Jesus veio? Porque eles tiveram tanta dificuldade em abrir para a revelação do Espírito Santo. Mas o Senhor também tem um plano para salvar eles, amém? Todo mundo vai ser salvo, mas isso não é a pauta de hoje, aleluia. A irmã quer sair da pauta, a irmã não vai sair da pauta. Então os nossos pensamentos, eles estão todos os dias na nossa vida e eu quero provar para você. Eu esqueci os legumes, acredita? Acredite, eu separei 2 legumes para trazer hoje para o culto, porque a gente sempre tem que trazer alguém para o culto. Aí não deu certo, eu esqueci deles completamente. Eu amava. Nossa, maravilhoso, os vegetais, super gosto, eu adorava. E eu tenho na geladeira um gengibre. Todo mundo sabe o que é um gengibre? Delícia. Se você já comeu ele puro. Gente, é maravilhoso, é anti-inflamatório, é bênção. E eu tinha também uma beterraba. Todo mundo gosta de beterraba, dá pra ver pela cara de vocês. Todo mundo. E eu não sei se vocês já viram, talvez alguns não tenham visto isso ainda. Talvez Dani saiba melhor, Rebeca também. Quem é que cozinha? Senti firmeza nesse. Existe um momento no vegetal que se a gente não usar ele, a gente guardar ele e ele estiver num ambiente bom, que ele não vai apodrecer. Ao invés de apodrecer, ele começa a germinar. Você já viu quando você pega a batata e ela está cheia de bracinho e tem uma folhinha? Ou o meu gengibre, ele estava nascendo um mini gengibre, um baby gengibre na ponta dele, assim, e ele não está mais na terra. A cenoura é muito comum acontecer
acontecer isso com a cenoura. Parece que vai nascer outras cenouras na cenoura. Das duas, uma. Ou o vegetal apodrece, ou ele começa a germinar. E é muito interessante porque a gente pode comparar a nossa vida, embora nós sejamos muito melhores que vegetais. Mas olha que interessante, o vegetal, depois que ele é desligado da terra, imagina o homem quando ele foi desligado de Deus, ele foi desconectado, certo? Então agora, ele vai ser destinado à morte espiritual e à morte física. Em algum momento ele vai apodrecer. Você está conseguindo entender? Mais ou menos? É que a irmã gosta de viajar. Vamos com calma para ver se você consegue surfar comigo. Vamos lá. Aí beleza, o vegetal saiu da terra, ele foi desligado. Agora, ele vai apodrecer. Só que existem vegetais que eles são tão saudáveis. Eles têm tanto nutriente dentro deles. Que ao invés de apodrecer, os nutrientes que estão dentro do vegetal começam a germinar as próprias sementes dele, dentro dele. Uau! É como a gente com o Senhor, sabe? Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Existem nutrientes que vão nos suprir por mais tempo. Se naturalmente a gente estava destinado à morte, com o Espírito Santo a gente está destinado a germinar eternamente. Ainda que em algum momento você vai cozinhar o vegetal. Ele não foi para o lixo, ele cumpriu o propósito dele. Pensa que o seu pensamento é como as sementes do vegetal. É como a raiz do vegetal, é o que está dentro dele. Se você se alimenta da palavra, o que vai acontecer? Vai germinar e vai sair literalmente de dentro para fora. Esse processo se chama viviparia, que é um processo de germinar vida dentro das quatro paredes. Ter uma vida que é tão forte, que é tão grande, que ela começa a nascer. Eu sou arquiteta formada. E quando a gente vai estudar a cidade, para fazer projetos e tudo, sempre tem que ter escoamento, tem que ter um lugar por onde a água vai sair, tem que ter um espaço para as árvores crescerem, porque a natureza, ela briga pelo espaço dela. Você já passou naqueles viadutos que tem planta nascendo no meio do viaduto? Você já viu aquilo? É surreal. Pensa comigo, antes de construir aquilo, eles tiraram toda a raiz de planta, mas ainda assim, a natureza busca o espaço dela para nascer. E é a mesma coisa com a nossa vida, com os nossos pensamentos. O nosso coração, ele é como a fábrica da fé. E a matéria-prima para fazer a fé, para produzir a fé no nosso coração, são os nossos pensamentos e as nossas palavras. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz, o que a gente ouve e com o que a gente pensa. Ou melhor, vamos organizar a ordem das coisas. Com o que a gente ouve, com o que a gente pensa, com o que a gente diz. Amém? Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Essa passagem é muito boa. Segunda Coríntios, no capítulo 10. No versículo 3. Antes de nós lermos, quero citar para você as 3 coisas que eu te falei no falar. Que os nossos pensamentos, eles afetam diretamente na nossa. A primeira delas é a imagem que nós temos de Deus. É aquilo que nós acreditamos que Deus é. A forma como nós nos relacionamos com Ele tem tudo a ver com a forma como nós vemos Ele. As pessoas que veem Deus como apenas um grande provedor, elas nunca vão ter um pai, porque elas só estão enxergando o provedor. E muitas vezes nem vão ter a provisão, porque o nos relacionar com Deus é preciso que a gente entenda que Ele é uma pessoa, que Ele nos ama, que Ele nos criou por amor, que Ele deseja a nossa vida e não a nossa aquisição de bens. Nós não nos relacionamos com Deus pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Então, essa forma de enxergar Deus vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Ele e a forma como a gente se relaciona com as pessoas. E dependendo do que você anda pensando, você pode pensar que Deus ele é ruim, que Deus não é bom, que Deus não se importa com você, que Deus não vai cumprir o propósito que você tem para a sua vida, que Deus não está com você, que você está sozinho. Você consegue perceber? A outra coisa que o pensamento ele afeta diretamente é a nossa autoimagem.
é a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Não é o olhar no espelho, é o além do espelho. Existem coisas que nós fazemos na nossa vida que são um reflexo da forma como nós achamos que nós merecemos ser tratados. E não é o que Deus tem para nós. Eu sei que existe um contexto onde a gente nasce, uma família, a forma como nós somos criados, educados, o que os nossos pais nos ensinam a fazer ou não fazer, se nós tivemos os nossos pais ou se nós não tivemos os nossos pais, se nós temos os nossos avós ou temos alguém que nos criou. Tudo isso interfere na forma como nós vamos nos enxergar. E é somente à luz da palavra que nós podemos mudar essas coisas. Porque é o pensamento. Você é sempre exposto e você se acostuma tanto que você não abre mão daquilo. Mas, repete comigo, a palavra pode mudar qualquer pensamento enraizado dentro de mim. Qualquer conceito, qualquer um, a palavra pode mudar. Então você também pode mudar a forma como você se enxerga à luz da palavra. E a terceira coisa é a forma como nós vemos os outros. E é isso que eu quero chegar com você aqui nessa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3. Você encontrou? Eu vou ler para você a versão NVT, mas dá para acompanhar. Diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. E os ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Essa passagem ela é muito rica, porque ela mostra várias coisas aqui. Ele já começa dizendo que mesmo sendo humano, tendo um corpo, tendo sentimentos, vivendo nessa terra, nós que andamos pela palavra, não nos comportamos dessa maneira. Embora a gente sinta dor, a gente não aceita a dor na nossa vida. Embora a gente tenha dificuldades, a gente sabe que tem solução. Então essas dificuldades não vão reinar sobre nós. É isso que ele começa dizendo aqui. Em seguida ele diz que nós usamos as armas de Deus e elas derrubam as fortalezas do raciocínio humano e acabam com os argumentos. Ou seja, só a palavra de Deus pode romper com falsos argumentos, com conceitos errados, com coisas que nós somos expostos na nossa vida, como para você antes. Coisas que estão enraizadas, que estão presas. Coisas que moldaram o nosso caráter. Somente a palavra pode derrubar as fortalezas. Certo? Em seguida ele diz: e destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Ou seja, a palavra ela combate qualquer coisa. Na escola de missões a gente tem uma matéria chamada apologética. E o professor ele fala sobre como a Bíblia prova a existência da Bíblia. Prova a existência de Deus, prova a existência de Jesus. Não existe um argumento que a palavra não consiga rebater. Se você é o tipo de pessoa que não consegue discutir sobre esse assunto, eu te convido a estudar um pouquinho, só um pouquinho. E você vai ter muitos argumentos para combater todas as doutrinas mentirosas. Tudo que é falso, tudo que é errado. Porque a palavra, ela nos assegura 100%. E olha que incrível, ela não é nem 50% do que Deus é. Ela não é nem 30% do que Deus é. A gente não consegue conceber. Isso é tão real que Paulo ele diz: hoje a gente conhece pouco, a gente conhece parcialmente, mas quando nós nos encontrarmos com ele. Sabe o que é isso, gente? É para você entender que toda essa troca aqui, ela é para dinamizar o momento. Certo? Para ficar, né? Por quê? Para ninguém dormir. Então vamos lá. E aí Paulo diz: a gente conhece parcialmente, a gente conhece tão pouco, mas quando nós nos encontrarmos com ele, a gente vai entender tudo. Tudo. E se tendo só um pouco, um vestígio, um resquício daquilo que Deus é, nós conseguimos provar e nos assegurar nessa fé, imagina quando a gente estiver na presença dele para sempre. Com todas as 3 áreas da nossa vida completamente restituídas. Sem precisar renovar a nossa alma todos os dias. Porque a gente vai entender tudo, tudo vai fazer sentido, tudo vai ser transformado. Nosso corpo a gente vai comer e não vai engordar. Não, Rebeca, tu não conta.
Né? Não conta, Rebeca não conta. E vamos continuar. Vai, a melhor parte vem agora. Né, o melhor está aqui no final do versículo. O versículo, depois que ele diz que nós podemos combater todos esses pensamentos, o versículo diz assim, o 6. E depois, repete comigo, depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Ou seja, somente depois que os nossos pensamentos são renovados pela palavra, que os nossos conceitos são destruídos pela palavra, e a gente começa a andar em amor de verdade, a gente pode se opor ao pecado. Como assim? Eu não posso chegar na vida do meu irmão e falar, você está fazendo errado, você tem que se consertar. Se você não tiver segurança na palavra, se você não estiver andando com Jesus, é melhor ficar quieto. Sabe por quê, gente? Porque os nossos pensamentos sempre vão nos levar a pensar o pior das pessoas. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos diz para a gente andar em amor. Para a gente olhar para o próximo e esperar o melhor do próximo. Existe uma série chamada The Chosen. Todo mundo já viu? Oh, Glória, acho que o irmão gosta. Todo mundo aqui já assistiu? Ou já viu alguma coisa na internet sobre? The Chosen é muito legal, porque ele vai mostrar a caminhada de Jesus e o momento que Jesus escolheu os discípulos. E, gente, eu assistindo aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, coisa que eu nunca percebi na Bíblia. Eu vi, aí eu falei, será que era assim? Aí eu corri para a Bíblia, fui dar uma lidinha para ver se era daquele jeito. Porque a pessoa que criou aquele roteiro, ela teve uma interpretação tão verdadeira do momento. E teve um episódio que eles diziam para Jesus, mas eles vão vir atrás de você, eles vão começar a nos perseguir. E principalmente Pedro, ele sempre se posiciona assim, a gente tem que te proteger, a gente tem que te proteger, a gente tem que te proteger. E Jesus simplesmente diz para ele, deixa eles virem, deixa eles falarem, deixa eles comentarem. E aí, num determinado momento, eles chegam para pegar Jesus e interrogar, e Jesus diz, calma, eu volto. E quando Jesus chega e é interrogado, não dá em nada. E é isso que ele está nos ensinando com a palavra. Que não vai dar em nada. Pensar o pior, esperar o pior, desejar o pior. Porque existe uma verdade que está nos assegurando. O amor é sempre a melhor resposta. É sempre o melhor caminho. E é sempre a forma mais segura de levar os nossos dias. De confiar plenamente no Senhor. E a Bíblia também nos diz, se a gente não consegue amar a pessoa que a gente está vendo, como a gente vai amar Deus que a gente não está vendo? É isso. Quando nós estivermos 100% obedientes à palavra, quando a gente estiver renovando a nossa mente, nos alimentando do que é a verdade, a gente vai conseguir combater as coisas que não são verdadeiras. A gente vai conseguir se opor àquilo que é errado. Amém? E era isso que eu queria trazer para você hoje. Te lembrar que se você colocar dentro de você as coisas certas, se você ouvir o que é certo, se você ouvir o que é bom, as coisas vão ser diferentes, os nossos resultados vão ser diferentes. Porque não basta a gente falar que a gente quer mudança. A gente precisa inserir essa mudança dentro de nós. Inserir essa verdade dentro de nós. Amém? E para fechar, quero ler com você um versículo que eu amo, que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. No versículo 11, talvez você conheça, e diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vamos parar por aqui. Ele, somente Ele, sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Então, isso tudo foi para te convidar a viver todos os dias, buscando pensar o melhor pela palavra. Sabe, não espera o pior das pessoas. Não espera Às vezes as pessoas, elas agem com a gente e a gente acredita que elas estão com raiva, que a gente fez algo errado. Mas eu vim aqui te dizer também que nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre mim.
Nem tudo é sobre nós. Então dá uma chance para o seu irmão. Seja bondoso, espere o melhor. E sabe o que vai acontecer? Você vai se proteger. Vai guardar o seu coração de ofensa, de problemas. E você vai dar um bom testemunho para o seu irmão também. Isso é uma coisa que um pensamento correto em linha com a palavra afeta a nossa vida. Imagina o resto. É tão mais fácil amar quando a gente coloca essa verdade para dentro. Do dia para a noite? Não. É um processo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Eu gosto bastante quando Juliana fala que no processo dela de cura, o pastor Tiago sempre dizia para ela: Juliana, todo dia é melhor um pouquinho. Todo dia é melhor um pouquinho. Não vou ler com você Romanos no capítulo 12, no versículo 1, mas você sabe o que tem lá. Diz que quando a gente renova a nossa mente, quando nos expomos à palavra, nós vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não sei você, mas eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, porque você é que sabe os pensamentos ao nosso respeito. Porque você nos conhece no íntimo do nosso ser. Nós não precisamos disfarçar quem nós somos. Nós não precisamos nos esconder. Porque tudo está revelado diante de você. Mas você nos ama, nos entregou o seu Espírito, o seu Filho, a sua vida, para que nós pudéssemos enxergar o que você enxerga. E esse é o nosso desejo, Senhor. Nos encher dessa palavra, alimentar a nossa fé, para que a fábrica do nosso coração possa produzir uma fé eficaz, para que a nossa oração seja sempre respondida, para que a nossa intercessão ela seja eficaz, seja específica, para que a nossa adoração, Senhor, ela seja com integridade, ela seja sincera, sem medo, sem culpa, sem condenação. Ainda que nós possamos vir a errar ou cair em algum momento, ainda assim, Senhor, ainda assim, que haja em nós a consciência que em você existe solução para isso. E que nós podemos nos achegar, nós podemos nos arrepender e você vai nos acolher, você vai nos amar, Senhor. Porque você se relaciona com nós pelo que você nos criou para ser e não pela forma como nós nos vemos. E que nós possamos, Senhor, através dessa palavra, melhorar a forma como nós nos vemos. Melhorar a forma como nós enxergamos você e a forma como nós enxergamos o outro. Para que tudo seja transformado. Tudo seja repleto de amor, transbordante em amor. E que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que você nos criou para fazer, alcançar outras pessoas. E viver essa verdade, Pai. Muito obrigada por essa palavra, Senhor, porque ela é vida para a nossa vida. Ela é saúde para o nosso corpo e nós queremos estar perto dela todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês e que vocês possam pensar, realmente pensar sobre essas coisas. O que você tem ouvido, o que você tem deixado cair no seu coração, as músicas, os amigos, as conversas, as leituras. Amém? Tudo isso tem muito poder quando a gente deixa ficar dentro de nós. E nós podemos decidir o que fica e o que não fica. Amém? Rebeca? Living?